Vamos tomar a palavra no Evangelho de São Lucas, no capítulo 17. Lucas 17, versículos 5 e 6 apenas. Lucas 17, 5 e 6. Nessa nossa meditação juntos hoje sobre São Pio de Petreutina. Esse trechinho do Evangelho diz assim: os apóstolos disseram ao Senhor: aumenta-nos a fé. Disse o Senhor: se tiverdes fé, como um grão de mostarda, direis a esta amoreira: arranca-te e transplanta-te ao mar, e ela vos obedecerá. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Os discípulos que se aproximam de Jesus pedindo um aumento de fé. E o que isso tem a ver com a pregação, né? O ensino, o estudo sobre São Pio de Petreutina, nessa noite aqui para nós de sábado, porque o Senhor coloca esse versículo. Porque nós vamos meditar um pouquinho juntos sobre São Pio de Petreutina. E gente, hoje um santo, mas na época em que viveu, certamente um homem muito simples, São Pio de Petreutina, alguém que viveu esta fé de que fala aqui o Evangelho, certamente viveu esta fé pelos testemunhos que nós vamos ouvir juntos aqui, nessa noite, a respeito de São Pio. O Senhor, quando os discípulos pediram para aumentar a fé, ele não soprou e falou: seja-vos concedido esse aumento de fé, mas falou simplesmente: se estiverem em fé como um grãozinho de mostarda. E o grão de mostarda, numa outra parábola, ele fala, é a menor das sementes, mas que depois que cresce, torna-se uma grande planta, onde os pássaros vêm abrigar-se sobre as suas asas. Assim são as coisas do reino do Senhor, do reino de Jesus. Elas começam simples, pequenas. Também a vida de santidade começa pequena, simples, até um dia tornar-se o que São Pio se tornou para a igreja. São Pio dizia de si mesmo: eu sou insosso, um macarrão sem sal. São Pio dizia isso de si mesmo: sou insosso, um macarrão sem sal. Tamanha a insignificância que tinha de si mesmo, e se tornar o que ele se tornou, um grande santo da nossa igreja, com todos os sinais e prodígios que foram realizados através dele, que nós vamos meditar juntos aqui nessa noite. Um pouquinho da biografia, para a gente se situar, sobre quem é São Pio, para aqueles que ainda não conhecem, um pouco, não vamos falar muito disso. Padre Pio, né, ele nasceu em Petreutina, por isso esse nome de São Pio de Petreutina, uma cidade na Itália, região meio um pouco sul da Itália. Um dos 7 filhos de uma santa família lá, o casal Grázio e Maria, e ele desde pequeno era muito assíduo com as coisas de Deus, nessa educação que recebeu dos pais, desde pequeno, tinha muita familiaridade com Jesus e com Maria, desde criança, fez primeira comunhão com 12 anos, depois com 15 já entrou para o noviciado, em vida consagrada, com 17 anos já estava fazendo votos, com 23 anos foi ordenado sacerdote, com 23 anos, e com 23 anos já teve uma experiência forte com os estigmas de Cristo, logo que se ordenou, uma primeira experiência, mas ele não queria isso, ele não queria nada que atraísse atração para si, e ele ora a Deus e pede para Deus para que ele fosse livre, que esses sinais dos estigmas que ele tinha recebido logo no início do sacerdócio, que fossem ocultos, e Deus lhe concede essa graça. Então, logo nesse início do sacerdócio, ele não fica com os estigmas desaparecem, não sabemos se ele viveu esses estigmas ocultos, não físicos, mas vivendo as dores dele nos anos que se seguiram. Ele se ordena padre, ele tinha muito combate na saúde, o Padre Pio, os primeiros 6 anos de sacerdócio muito conturbado, de vez em quando ele tinha que vir para casa, para a própria mãe cuidar, tamanha o estado debilitado de saúde que ele tinha. E, num determinado momento, esse estado de saúde melhorou e ele foi enviado para onde ele viveu os últimos 52 anos da sua vida, que é
o convento, né, de São Giovanni Rotondo, onde ele viveu a grande parte do seu apostolado. Tá? Ele, sabendo que ele tinha esse ministério de sentir dores de Jesus, ele vai fundar depois um hospital, a gente vai comentar, mas ele queria entregar-se, acima de tudo, ao ministério da confissão. Nesse convento de São Giovanni Rotondo, o que ele mais fez foi dedicar-se ao atendimento de confissões. Passava dias inteiros atendendo pessoas em confessionário, vinham pessoas de toda a região da Europa confessar-se com Padre Pio. Ele fundou também grupos de oração, por ocasião das guerras mundiais, a paz muito abalada na Europa, por ocasião das guerras mundiais, lá em 1917, 15, Primeira Guerra Mundial, ele funda grupos de oração. Hoje, nós estamos aqui, como a Alessandra falou, cantando e vivendo a paz no momento de grupo de oração. Nós não sabemos o que é viver uma guerra mundial. Eles souberam. Certamente não tinham a paz que nós temos. Pessoas hoje, no século 21, ainda vivem guerra. Ainda se matam em massa pessoas. Nós assistimos isso esses dias, né? Em alguns países, né, esses dias no Egito, nós vimos matando 900 pessoas de uma vez. Nós não sabemos o que é isso aqui no Brasil, graças ao bom Deus. Então nós vivemos paz. Padre Pio fundou grupos de oração para proporcionar momentos de paz às famílias em meio à guerra mundial. E era celebrando 50 anos da fundação desses grupos de oração que ele vem a falecer. Numa missa de celebração dos 50 anos da fundação desses grupos, que ele vem a passar mal e depois ele é retirado da igreja e ele vem a falecer. Tá? Hoje são muitas as pessoas que se juntam nas chamados filhos de Padre Pio, que são pessoas que ajudam a divulgar esses grupos de oração que ele fundou. Tá? E o próprio Padre Pio diz desses filhos espirituais que divulgam esses grupos de oração que ele criou, ele fala assim: eu ficarei na porta do paraíso até que o último dos meus filhos entre, acolhendo a cada um desses filhos espirituais dele, que divulgam os grupos de oração pelo mundo afora. Padre Pio, como nós falamos, a grande mensagem dele era atender confissões. E acho que nós nunca tivemos uma experiência dessa, gente, que eu vou contar aqui agora que ele fazia. Eu, pelo menos não, nesses meus 40 e poucos anos de vida, eu nunca tive a experiência de chegar para um sacerdote para me confessar, e um padre falar para mim: você não vai ser absolvido, porque eu não vejo contrição em você. Eu não tive essa dor ainda na minha vida, eu não sei se algum de nós teve. Só que Padre Pio, São Pio de Pietrelcina, que a gente venera aqui, bonitinho, clamando, as relíquias dele estão aqui, várias vezes, pessoas se aproximavam para confessar, e ele não dava a absolvição, porque ele não via a contrição no coração da pessoa, e falava isso para a pessoa. É claro que depois disso, a pessoa saía dali um tanto quanto derrubada, espiritualmente. Certamente ia buscar a conversão, não ia brincar mais com Deus. E voltava ali depois, para em sim, receber dele o perdão dos pecados e a paz interior, a paz de alma. Como nós falamos, ele era preocupado acima de tudo em aliviar a dor das almas das pessoas, a dor que o pecado causa em nossas almas. Mas além disso, ele se preocupou também com obras sociais. Nós sabemos que Padre Pio fundou lá em São Giovanni Rotondo um hospital, que é chamado Casa Alívio do Sofrimento. De início um hospital pequeno, de 300 lugares, depois passou para 1.000 leitos, 300 leitos, depois 1.000 leitos. Hoje atende milhares e milhares de pessoas por ano lá, um grande hospital, referência na Itália, lá na região. Tá? A sua canonização, ele foi canonizado em 2002 pelo Papa João Paulo II, recebendo o nome de São Pio de Pietrelcina. Às vezes a gente tem até dificuldade de como é que a gente invoca São Pio, porque ele é muito conhecido como Padre Pio, mas o nome de canonização é São Pio de Pietrelcina. Então, que nós possamos carinhosamente ir nos familiarizando em chamá-los de São Pio, né? Assim como a gente fala Santo Antônio, São Bento e outros santos mais, São Pio, né?
Porque, como foi muito conhecido, é comum de falar Padre Pio, mas o nome em que ele foi canonizado por João Paulo II em 2002 é São Pio de Pietrelcina, tá? Para a gente esclarecer. A sua festa é celebrada na data da sua morte. Ele faleceu em 23 de setembro de 1968, né? Então, alguns aqui até foram contemporâneos de Padre Pio, certamente, né? Eu nasci um ano depois dele, eu nasci em 69, mas aqui na sala, no grupo de oração hoje, tem pessoas mais velhas do que eu, quer dizer, chegaram a viver um período comum com esse santo, ou seja, um santo do século passado, um santo recente, canonizado rapidamente, em termos de tempo de canonização na vida da igreja, tá? João Paulo II, logo após da sua canonização, falou uma frase assim dele, acima de tudo, ele foi um religioso que sinceramente amou Cristo crucificado. Ele participou no mistério da cruz. Por isso que Padre Pio, gente, ele tinha muito amor ao crucifixo, ao Senhor crucificado. Padre Pio, como nós cantamos agora nesse início de grupo, nada é por um acaso, Chiquinho, as músicas que você cantou hoje, Senhor, eu quero mergulhar, me comprometer. Hoje, nós cristãos vivemos uma vida muito de não comprometer, nós não queremos mergulhar. São Pio vem nos ensinar nessa noite, ele mergulhou profundamente nesse mistério de dor que está no crucifixo, nosso Senhor Jesus Cristo crucificado. Ele mergulhou nesse mistério da cruz, e mergulhou também no mistério eucarístico. Ele que dizia de si, sou insosso, um mero macarrão sem sal, mergulhou profundamente nesses mistérios de nosso Senhor, a ponto de chegar a ser o santo que foi. Os sinais milagrosos que nós conhecemos, são dois grandes sinais de Padre Pio, os estigmas, que comentamos, e a bilocação. Os estigmas, comentamos há pouco, que ele recebeu primeiramente logo ordenado, depois desapareceram, quando ele tinha então lá os seus 23 anos, aí desapareceu quando ele tinha 31, 8 anos depois, 1918, ele recebe novamente os estigmas. Primeiro, em agosto, mês de agosto de 1918, ele recebe o que é chamado de transverberação, é um termo diferente para nós, né? Transverberação, ele recebe os estigmas invisíveis, ele começa a sentir a dor das chagas de Jesus, mas invisível, não aparecia para as pessoas, e um mês e pouco depois, em 20 de setembro de 1918, aí novamente físico, aparecendo fisicamente os sinais em São Pio. Então, aí ele vai com esses sinais até falecer, ou seja, de 1918 até 68, 50 anos, São Pio fica, e aí ele tem aquelas faixas, né, as ataduras, que ele colocava nas mãos, porque isso sangrava, e a medicina, quando vai explicar a quantidade de sangue que ele perdia naquelas ataduras, não consegue explicar, porque certamente uma pessoa perder a quantidade de sangue que ele perdia naquelas ataduras, ficaria anêmico em pouco tempo, e ele viveu 50 anos com aquelas ataduras, e a relíquia que temos ali, pode mostrar, Alexandre? A relíquia que está ali, do São Pio de Pietrelcina, ali a imagem dele, e agora ali a relíquia, aquele relicário ali, é um pedacinho, tá? O relicário mostra, está ali contido, um pedacinho de uma das ataduras que São Pio teve em suas mãos. Nosso fundador teve essa graça de ser presenteado com esta relíquia, tá? Então, está ali, agora vocês podem ver, quem está na internet, né? Essa relíquia aí é um pedacinho de uma das ataduras de São Pio de Pietrelcina, tá? A outra sinal milagroso de São Pio de Pietrelcina era a bilocação. O que é bilocação? O nome já diz, bilocal. Ele conseguia estar em dois locais ao mesmo tempo. E são vários os testemunhos de bilocação de São Pio de Pietrelcina. Não vai dar para colocarmos todos nessa noite, que senão a gente ficaria só falando das bilocações de São Pio. Vamos citar algumas. Uma delas, um padre estava doente, e ele vai em agonia já. E ele vai visitar esse padre, quando as pessoas amigas daquele padre mandam para Giovanni Rotondo um agradecimento ao superior do convento, por ter mandado o Padre Pio lá, porque o padre estava agonizando, o coordenador superior do convento não sabia de nada, ele não tinha enviado
o Padre Pio para a cidade de Torino, onde aquele sacerdote, Padre Alberto, estava falecendo. Visitou lá. Depois, 1946, época da Segunda Guerra Mundial, um jovem em combate é atingido lá, um jovem americano, de família americana, é atingido em combate, o avião que ele estava ia cair, e ele milagrosamente vê nesse avião caindo um sacerdote com os trajes do Padre Pio vindo socorrê-lo, e esse avião é pousado até o aeroporto onde ele tinha que descer, e ele não acontece nada. Quando ele volta para casa, a mãe lhe conta, mostra que ela estava em oração por ele naquela guerra, e que estava pedindo a intercessão pelo Padre Pio, por ele naquela guerra. Quando ele mostra, uma mãe mostra a foto para o soldado de quem era Padre Pio, ele fala, foi esse moço veio segurar o avião, eu não posso contar isso para ninguém porque vão chamar louco, tá? É um dos casos de bilocação dele. Outro caso de bilocação dele, ele participou da beatificação de Santa Teresinha de Lisieux, Santa Teresinha do Menino Jesus, nossa baluarte também. No processo de beatificação dela, Dom Orione, que hoje também já é canonizado, vê São Pio de Pietrelcina, e ele não tinha saído do convento de São Giovanni Rotondo e estava lá na cerimônia de beatificação de Teresinha. Teria outros casos, não vamos comentar, depois a gente vai fomentar algumas leituras com vocês aí, algumas frases de alguns papas sobre o Padre Pio, sobre o São Pio de Pietrelcina. Papa Bento XVI, falando do Padre Pio. Padre Pio é um daqueles homens extraordinários que Deus envia de vez em quando à terra para converter homens. Deus, quando opera milagres através de alguém, nada mais está querendo do que a gente se converta. Que quem olhe os sinais, creia que Deus existe. O Papa Paulo VI, falando de Padre Pio, veja quanta fama ele alcançou, o padre falando, o Papa falando do Padre Pio, que clientela mundial reuniu em torno de si, atendendo confissões. Mas por quê? Porque ele era um filósofo? Porque ele era um sábio? Porque dispunha de meios? Não, porque rezava a missa humildemente, confessava de manhã até de noite. Era difícil de dizer, mas ele era um representante estampado dos estigmas de Jesus. Ora, um Papa falando do Padre Pio. Ele era um estampado dos estigmas de Jesus. Era um homem de oração e de sofrimento. Papa João Paulo II, por ocasião da canonização do Padre Pio, foi um generoso dispensador da misericórdia divina, sempre disponível para todos, através do acolhimento, da direção espiritual e, sobretudo, da administração do sacramento da penitência. Mesmo quando aquele singular confessor tratava os peregrinos com severidade aparente, eles, tomando consciência da gravidade dos seus pecados, arrependiam-se sinceramente e voltavam quase sempre atrás para o abraço pacificador do perdão sacramental. Papa João Paulo II, falando dele por ocasião da canonização. A exumação, aí ele foi, então, nós vimos, foi canonizado em 2002, em 2008, quando estavam se celebrando 40 anos do seu falecimento, que havia sido em 68, tá? Houve a primeira exposição, então tiraram o corpo de São Pio do túmulo, foi feita a exumação e ele ficou exposto, por algum tempo. Nosso fundador, com a Rosana, tiveram a graça de visitar essa exposição de São Pio ao público em 2008, e depois em outros anos foram lá de novo, Rosana? Mas só o túmulo fechado depois, parece que está tendo até novas exposições dele, tá? São Pio era muito devoto de Nossa Senhora. Nós que começamos os nossos grupos de oração com Maria, aqui rezando o Santo Terço, o Rosário, São Pio divulgava muito, tinha muita intimidade com Maria. Relatam os seus escritos que numa das noites em que ele estava travando severo combate com o inimigo, com o demônio, Padre Pio chegava a ser torturado, fala o texto, chegava a ser torturado, e ele numa dessas noites, ela, Maria,
veio colocar uma almofada sob a sua cabeça para diminuir-lhe o sofrimento. É de arrepiar, né, gente? A intimidade com a mãe, em meio às dores, em meio aos sofrimentos que esse homem passou. Ele sempre recomendava o rosário. Muitas fotografias mostram Padre Pio com a mão direita no bolso, onde ele sempre carregava o seu terço e estava rezando. Indicava para todos os católicos que amar Nossa Senhora e rezar o rosário, porque o rosário é a arma contra todos os males do mundo. O rosário é a arma contra todos os males do mundo. Ele disse todos, não disse alguns. Citado também nos escritos dele, falava assim de Nossa Senhora: ela acompanha-me ao altar, fica do meu lado enquanto celebro a missa. Muito lindo, né? Tem várias frases de Padre Pio, que nós vamos partilhar algumas, mas também tem uma explicação que ele fazia da missa. Ele mergulhava tanto nesse mistério eucarístico, São Pio, ele vivia o momento da Eucaristia com tanta devoção, com tanta interiorização, que era impossível a pessoa não mergulhar também, né? Em poucos momentos da missa dele, a pessoa não mergulhar também naquele mistério todo que estava sendo celebrado. Então, ele ia comparando cada parte da Eucaristia com o sofrimento de Jesus. Do início que você faz o sinal da cruz com o padre, até o ofertório ele descrevia como os momentos em que nós vamos juntos com Jesus, passando por todo o Calvário, por todo o sofrimento, toda aquela humilhação que Jesus passou, toda a flagelação, tudo. Então, é tido ali. Então, ele vai colocando passo a passo. Não vai dar para fazer conosco aqui toda a meditação que ele faz da missa. Depois do ofertório, né, o prefácio, prefácio eucarístico, ele fala, é o momento em que Jesus agradece ao Pai e vai permitir que é chegada a hora dele se entregar. Depois ele fala, do início da oração eucarística até a consagração, nós nos unimos rapidamente a Jesus no seu aprisionamento, sua atroz flagelação, sua coração de espinho, seu caminhar pelas ruelas de Jerusalém. E naquele momento, olhando todos os presentes, aqueles pelos quais rezamos especialmente, a consagração nos dá o corpo entregue, o sangue derramado, misticamente, é a própria crucifixão do Senhor. Então, ele compara a hora da consagração com a hora da crucifixão. É Jesus morrendo. E depois ele fala, depois que o padre vai partir, naquele momento que o padre parte a hóstia, partezinha do corpo, o padre coloca no sangue, ele chama isso de instinção, tá? O termo é intinção, tá? Esse pedacinho de hóstia consagrada já no sangue consagrado, é o momento que ele fala, onde o sangue de novo se une com o corpo, é a ressurreição. O sangue com o corpo quer dizer vida, e é a ressurreição de Jesus. Então, quanta riqueza teria mais desses momentos da missa. E ele levava os presentes a viver na Eucaristia, sim. Eu vou partilhar rapidamente, porque nosso tempo está acabando, algumas frases de São Pio, para a gente que vive, tem ele como nosso baluarte. Nada como conhecer alguma de suas frases. A Alessandra já trouxe uma no começo do grupo, no começo da pregação, desculpa. Algumas outras frases para nós mergulharmos na espiritualidade deste santo e nos empenharmos em fazermos mais leituras da sua biografia, conhecermos mais São Pio de Pietrelcina. Então, uma das frases dele também aqui, dirás tu, o mais belo dos credos, quando houver uma noite em redor de ti, na hora do sacrifício, na dor, no supremo esforço de uma vontade inquebrantável para o bem, este credo é como um relâmpago que rasga a escuridão do teu espírito e no seu brilho te eleva a Deus. Olha isso, ele está falando que na sua hora de dor mais profunda, no seu combate mais difícil, professe a fé, faça o credo, ele vai ser como um relâmpago rasgando aquele momento de dificuldade na sua vida. O amor é a rainha das virtudes, como as pérolas se ligam por um fio, assim as virtudes pelo amor. Fogem as pérolas quando se rompe o fio.
Também as virtudes se desfazem quando se afasta o amor. É preciso amar, amar e nada mais. A gente que pensa em muitas coisas. O santo silêncio nos permite ouvir mais claramente a voz de Deus. Vivemos num mundo onde o que importa é barulho. Nós não conseguimos ficar quietos, gente. Pode ver, essa atitude nossa de querer ocupar sempre o nosso tempo com mil coisas, é porque não conseguimos fazer o silêncio. Quem não faz silêncio, não ouve Deus e toma decisões erradas. Muitas vezes tomamos decisões erradas na nossa vida, porque não ouvimos Deus, não fazemos silêncio. O trabalho é tão sagrado como a oração. Hoje, às vezes as pessoas, por se dedicar a uma vida de igreja, por se dedicar a uma vida de fé, querem negligenciar os compromissos do tempo presente. São Pio vem falar para nós, não, o trabalho é tão sagrado quanto a oração. Não negligencies o tempo dos seus afazeres aí terrenos. Onde não há obediência, essa certamente nosso fundador gostaria muito, né, Rosana? Onde não há obediência, não há virtude. Onde não há virtude, não há bem, não há amor, e onde não há amor, não há Deus. Sem Deus não se chega ao paraíso. Tudo isso é como uma escada. Se faltar um degrau, caímos. Então, onde não há obediência, não tem virtude, não tem amor, não tem Deus. É uma escada. Se falta um degrau, se falta o degrau da obediência, nós caímos. Se falta o degrau da obediência, nós caímos. O Santo Rosário, a arma contra todos os males do mundo. Já falamos na sua devoção a Maria. A palavra da Alessandra do começo do grupo de oração, que não foi por um acaso, de Isaías. Eu fazer uma obra nova, o que era velho ficou para trás. Não vou mais me lembrar do passado, o Senhor falou claramente em Isaías. São Pio também falava, o passado não conta mais para o Senhor. O que conta é o presente, e estar atento e pronto para reparar o que foi feito. Muitas pessoas, mesmo após uma santa confissão, ficam se corroendo por questões do passado da vida. Não tomam posse da graça. São Pio fala, o passado já não importa mais. Confessou, está perdoado o seu pecado, é vida nova. Aquilo não importa mais. Importe-se antes de remoer uma falta antiga, em reparar. O que é reparar? Fazer atitudes que reparem aquilo que você fez de errado. A sua casa deve ser uma escada para o céu. Nós que temos a missão aqui, o carisma de resgate de famílias, Padre Pio deu esse recadinho para nós, que a nossa casa seja uma escada para o céu, com tudo o que nós ensinarmos dentro dela. Eu já estou acabando, só mais algumas frases que valem a pena, mais uns 5 minutinhos para a gente, para a nossa adoração. No juízo final, prestaremos conta a Deus, de cada palavra inútil que tivermos proferido. No juízo final, vamos prestar contas até de cada palavra inútil. Gente, quantas vezes não, em rodinhas de amigo, a gente deixa escapar uma besteira, uma bobagem, achando que porque estamos naquele ambiente não é importante. Vamos prestar conta de cada palavra inútil que falarmos. A palavra de Deus fala lá também, né, em Efésios, né, que na nossa boca só profira palavras que edifiquem oportunamente os irmãos. Nenhuma palavra vã saia dos vossos lábios, mas somente aquela que for útil para edificar o irmão. Estamos brincando, é uma brincadeirinha, é brincadeira, estou fazendo graça do outro. Está edificando ou está destruindo o irmão? Mesmo na brincadeira. Nós somos expertos em brincar, às vezes, por brincadeirinhas, ir minando e destruindo o irmão. Vai ter uma outra frase dele que eu estou pulando algumas, em que ele fala, São Pio fala, que faltar com a caridade para o irmão é ferir as pupilas de Deus. É uma outra frase dele. Faltar com a caridade para com o meu irmão é ferir as pupilas de Deus que nele está presente. Algumas outras frases eu vou procurar. O demônio, tem muita luta com o demônio, São Pio, mas ele fala, o demônio é forte com quem o teme, mas é fraquíssimo com quem o despreza. É forte com quem tem medo dele. Quem está junto com Jesus, unido em Eucaristia,
o despreza. E com esses, ele é fraquíssimo. Usou o adjetivo São Pio de Pietrelcina. O Senhor sempre nos orienta e chama. O Senhor sempre nos orienta e chama. Mas segui-lo e respondê-lo depende de cada um. Pois só se vê os próprios interesses. Então, são os homens que colocam na posição de não conseguir mais escutar. Deus sempre chama. Eu não sei o que Deus quer de mim. Deus sempre chama você para alguma coisa, meu irmão. Tua vida não é, você não está nesse mundo por um acaso, para passar por aqui, para fazer teus bens materiais, construir sua casinha, teu carro, criar teus filhos e ir embora. Não é só isso. Essas coisas materiais, todas ficarão. E o que você fez de missão? O que você fez com a tua vocação? Deus sempre chama. Nós é que colocamos obstáculos para não escutar. Só mais algumas. Nunca vá se deitar sem antes examinar sua consciência sobre o dia que passou. Enderece, dirija todos os seus pensamentos para Deus. Consagre-lhe todo o seu ser e também todos os seus irmãos. Ofereça à glória de Deus o repouso que você vai iniciar. E não esqueça do seu anjo da guarda, que está sempre com você. Ele tinha muita devoção também ao anjo da guarda. É sempre necessário ir para frente, nunca para trás na vida espiritual. O barco que para, em vez de ir adiante, é empurrado para trás pelo vento. É sempre necessário ir para frente na vida espiritual. O barco que para é empurrado para trás pelo vento. A maior caridade que eu posso fazer para o irmão é aquela que arranca as pessoas vencidas pelo demônio, a fim de ganhá-las para Cristo. E isso eu faço assiduamente, noite e dia. Que lindo, a maior caridade, arrancar do demônio. Eu preciso acabar, vamos preparando para acolher o Senhor. Enquanto o Senhor vai vindo, 3 frasezinhas, né? Sejam, também para os nossos lares, sejam como pequenas abelhas espirituais, que levam para a sua casa, para a sua colmeia, apenas mel e cera. Que por meio da sua conversa, a sua casa seja repleta de docilidade, de paz, de concórdia, de humildade e piedade. Que lindo, não? Que nós sejamos abelhas levando mel para a nossa colmeia, mel e cera para a nossa colmeia. Docilidade, paz, concórdia para os nossos lares. É isso que somos chamados a levar. Uma missa, para a gente encerrar com esta, uma missa bem assistida, olha isso, hein, gente? Uma missa bem assistida, bem celebrada em vida, vale mais do que muitas outras, para a tua salvação, do que muitas outras que vão oferecer para você depois que você morrer. Às vezes, até para a Eucaristia, nós vivemos atropeladamente. Pessoas vivem a Eucaristia hoje, eu assisto isso todo domingo, nem desliga o celular, entra com ele para a igreja, para celebrar a Santa Eucaristia. Será que nem nessa 1 hora, que devia ser mais que isso no nosso domingo, nós não temos para o Senhor? Uma missa bem celebrada vai fazer mais bem, melhor para a tua alma, do que muitas outras, ele não fala a quantidade, que vão celebrar para você, depois que você morrer para a tua salvação eterna. Vamos acolher o Senhor, que vem adorá-lo, a exemplo de São Pio, que tinha tanta intimidade com a Santa Eucaristia, que tanto mergulhava nesse mistério. Vamos também mergulhar nele, nessa noite. Diante de tua presença me encontro, Senhor, Deus infinito. O teu olhar me acompanha e sabes quem sou. Ao enxergar tua grandeza e minha pequenez, eu reconheço
que minha história é nada sem o teu amor. Por isso venho te buscar, porque eu preciso, meu Deus, em teus braços estar, morar em teu coração e entregar-me a ti inteiramente. Me abandonarei em ti, Senhor, em ti repousarei. A tua presura me acolhe, um refúgio seguro encontrei. O meu coração venho a ti render. Toma meu ser, meu querer. Recebe, Senhor, minha vida como prova viva de amor em teu altar, Senhor. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Digníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Digníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Digníssimo Sacramento. Jesus, nós te adoramos nesta noite. Nós te glorificamos, Senhor. Queremos mergulhar, Senhor, no teu mistério, nesse mistério eucarístico. Nós que hoje meditamos um pouco, recordamos um pouco desse teu servo, Jesus, Padre Pio, nosso, hoje São Pio. Certamente ele nos assiste lá de cima, Senhor. Nós, aqui em adoração, no teu Santíssimo Sacramento, ele lá, certamente te adorando já face a face, Senhor, intercedendo por nós. Nós te louvamos, Senhor, por todos os santos da igreja, Senhor, todos aqueles que de uma maneira ou de outra, Senhor, te serviram, te amaram, em verdadeira justiça e santidade, Senhor. Nós te louvamos e te glorificamos, Senhor. Te louvamos pela vida de São Pio, que recordamos hoje aqui nesse grupo de oração, Senhor. Ele que tão profundamente soube mergulhar no mistério eucarístico da tua presença, Senhor, que está aqui na nossa frente nesse momento. Um servo tão simples, Jesus. Nós que gastamos a nossa vida, Senhor, construindo grandezas, querendo fazer alguma coisa, Senhor. Ele gastou a vida no confessionário, Senhor, aliviando almas do pecado, Senhor, preparando pessoas para se encontrarem contigo e terem uma vida de santidade, Senhor. O Senhor conhece cada um de nós aqui nessa noite, Jesus, o mais íntimo dos nossos corações, Jesus. O Senhor sabe, Senhor, o quanto cada coração vem às vezes para um grupo de oração pesado, Senhor, do fardo que nós carregamos da nossa vida nesse mundo, Senhor. Carregamos tantos julgos, tanto conjuntos. Jugo é um conjunto de regras que regem alguma coisa. Carregamos tantos julgos, tantas regras, meus irmãos, que a sociedade vai colocando para nós como necessário para viver bem. Vamos buscando tantas coisas para viver bem. O jugo daqui desse mundo. E São Pio nos ensinou, como no Evangelho, que o jugo de Jesus, o próprio Senhor revelou no Evangelho. O jugo de Jesus é suave, o peso dele é leve. Poucas coisas são necessárias para uma vida em Deus. Poucas coisas são necessárias para uma vida espiritual, uma vida na paz interior.
Jesus, nós queremos te entregar nessa noite, Senhor, o nosso coração, às vezes pesado, Senhor, pesado por tantas coisas, Jesus, pesado por tantas preocupações. São Pio que ensinou tantas pessoas, Jesus, e o Senhor também no Evangelho, a não nos preocuparmos, Jesus, que a cada dia basta o seu cuidado. O dia de amanhã tem as suas preocupações próprias. Vem, Senhor, aliviar os nossos corações nessa noite, Jesus. Vem, Senhor, capacitar-nos, Jesus, ao perdão, à compreensão, Jesus. Vem conformar o nosso coração ao Teu, Senhor, que é manso, que é humilde, que compreende, Senhor, a fraqueza do próximo. Vem nos ajudar, Jesus. Vem nos ajudar, Senhor, a não nos distrairmos com tantas coisas dessa terra, Jesus. Daqui nada nós vamos levar. Só vai ficar o amor, Jesus. Até a fé e a esperança vão passar, Jesus. Porque um dia nós vamos estar face a face contigo. E aí não vai mais precisar de fé, Jesus. E nem de esperar. Nem esperança, porque já estaremos lá. Só vai ficar, Jesus, o amor que tivermos feito, Senhor, de uns para com os outros. Vem nos ensinar, Senhor, pela intercessão do Teu santo, do Teu querido São Pio, o nosso São Pio, Jesus, de Pietreutina, lá onde viveu, depois em São Giovanni Rotondo, cidade pequena, Senhor, de poucos mil habitantes, viveu, e tantas pessoas da Europa inteira, do mundo inteiro, lá iam para receber o Teu perdão, através da sabedoria do Teu servo, Jesus. Pela intercessão dele, Jesus, nessa noite, vem nos ajudar, Senhor, a ter um coração mais quieto, que entende e compreende os Teus desígnios, Senhor, a Tua misericórdia, o Teu reino, os valores do Teu reino, Senhor, não as nossas inquietudes. Sabemos sim, Senhor, que muito aqui fazemos e buscamos para melhorar os nossos talentos no serviço do Teu reino, e que assim sejam os nossos esforços, Jesus, os esforços dos nossos jovens aqui presentes, que sejam sim para um dia melhorar aquilo que podem fazer para o Teu reino, Jesus, e não meramente por vaidades daqui, por dinheiro daqui. Que tudo o que buscarmos nessa terra, Senhor, seja para um dia trabalharmos e servirmos no Teu reino, Senhor, que já se faz presente entre nós. Nós Te louvamos e glorificamos, Senhor. Muito obrigado, Senhor, louvado seja o Teu nome, por todos os Teus santos. E hoje que meditamos por São Pio de Pietreutina, Senhor, que Ele interceda por nós, que Ele interceda por nós também, Senhor, nas nossas lutas diárias, contra a tentação, contra as tentações do inimigo. Certa vez, uma fiel, uma penitente no confessionário, chegou para São Pio, diante das tentações que ela tinha, e perguntou: São Pio, como que eu sei que eu estou diante de uma tentação e que eu não cedi a essa tentação? Os jovens que chegaram agora para adorar, né? Como é que eu sei que eu estou só sendo tentado? Porque fala, a tentação não é pecado. Sim, a tentação não é pecado. O pecado é ceder à tentação, é dar ouvidos à voz da tentação. E aí, São Pio respondeu assim para essa penitente que estava ali no confessionário: o burro não toma atitudes por si mesmo, ele é conduzido por alguém, mas o homem toma as suas próprias decisões. Essa foi a resposta de São Pio diante de uma penitente que falava: eu não sei se eu estou apenas diante da tentação ou se eu estou cedendo. Ele falou: olha, as tuas decisões, as tuas atitudes, são você mesmo quem a toma. Nós não somos burros que somente sobre a rédea freiam os seus ímpetos, como diz a palavra de Deus.
Nós somos pessoas dotadas de inteligência, imagem e semelhança de Deus, e que tem o poder de escolher o que faz. Podemos cair sim, em nossas fraquezas, mas São Pio também falava, se você cair em suas fraquezas, não pare nelas, humilhe-se, busque o sacerdote, se confesse, levante e caminhe de novo. Ele falava isso. Então, que não paremos nas nossas misérias, mas que as coloquemos aos pés da cruz. São Pio também falava sobre as tentações, que na hora que você for tentado, meu irmão e minha irmã, que você se imagine diante de Jesus, que você se imagine diante de um crucifixo, abraçando e sendo abraçado por Jesus. Era São Pio falando para os penitentes, na hora da tentação, imagine-se diante de Jesus, imagine-se diante das dores dele, que o tentador vai fugir de você, não vai ficar perto de você. Senhor, nós te adoramos, Jesus, nós te glorificamos, por todos esses recados, que através de São Pio de Pietrelcina, o Senhor nos envia e nos enviou nessa noite, Jesus. Louvado seja, Senhor, adorado sejas. Nós te adoramos nessa noite, te glorificamos, Senhor, e queremos sair daqui fortalecidos, Jesus, restaurados, ressuscitados, Jesus. Que através dos ensinamentos de São Pio, Jesus, possamos celebrar melhor as nossas Eucaristias, Jesus, te adorar melhor, Jesus. Que no momento que o Padre colocar aquele pedacinho de hóstia consagrada no teu sangue, Senhor, nós meditarmos com São Pio, que o Senhor está ressuscitando por nós, Jesus, em cada celebração que participamos. Obrigado, Senhor, pela vida nova que o Senhor traz para nós, em cada Eucaristia, Jesus. Muito obrigado, Senhor, nós te adoramos, Jesus. Muito obrigado, Senhor. Louvado seja nesse santíssimo sacramento do teu corpo e teu sangue, tua presença real aqui, Jesus. Por isso venho te buscar, porque eu preciso, meu Deus, em teus braços estar, morar em teu coração e entregar-me a ti inteiramente. Me abandonarei em ti, Senhor, em ti repousarei. A tua ternura me acolhe, um refúgio seguro encontrei. O meu coração venho a te render. Toma meu ser, meu querer. Recebe, Senhor, minha vida como prova viva de amor. Em teu altar, Senhor, me abandonarei no teu amor. Em teu altar, Senhor, me abandonarei no teu amor. Em teu altar, Senhor. E eu também já quero colocar o pedido da Gilce, que está nos acompanhando lá de Minas Gerais. Ela pede oração pelo projeto do Anderson e também pela sua saúde, serenidade, e pede para que Jesus dê muita sabedoria. Entrego também, Senhor, a Patrícia da Praia Grande, a Gilce, a Ana Cláudia e o Ronaldo aqui de São Paulo, Valderi aqui de São Paulo, da Vila Rica. Visita, Senhor. E a Nádia de Caçapava, Senhor. Através da internet, Senhor. Através do Sidney, o Senhor vem dar uma revelação, que Ele vem preenchendo vidas que se sentem vazias. Meu irmão,
o maior tesouro que pode te encher, se você passa por tribulações, de se sentir um nada, é a Eucaristia. E o Senhor te dá essa palavra hoje, que está te visitando e preenchendo você que se sente numa vida vazia. Através de nosso irmão trouxe essa palavra aqui. Nosso irmão que vive um milagre, por nem poder falar, mas consegue falar. Nós te louvamos, Jesus, por tudo que operas, Jesus, em nosso meio, tudo que ages, Jesus, poderosamente em nosso meio, Senhor, manifestando-te, Senhor, com sinais e prodígios em nosso meio. Louvado seja, Jesus, porque curas nessa noite e libertas, Jesus, corações vazios, Jesus, colocando e enchendo nesse momento com a tua paz, Senhor, tua misericórdia, a tua ternura, Jesus, como nós cantamos, Senhor. Obrigado, Senhor. Como nós falamos que nós também nos refugiamos, Senhor, no teu altar, como nós cantamos, estamos vivendo nesses dias, Senhor, a quaresma de São Miguel, que combate a nosso favor. Podemos ir ficando em pé, para juntos, na presença de Jesus, fazermos a nossa oração a São Miguel Arcanjo, nessa quaresma. Hoje, meditando com São Pio de Pietrelcina, ele que enfrentou tantas lutas contra o inimigo, São Miguel Arcanjo é quem nos defende no combate, dia a dia. Nós devemos diariamente orar a São Miguel. Quem não tem a devoção de fazer diariamente, que vá adquirindo essa santa devoção, de fazer essa oração de São Miguel. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, sede o nosso refúgio contra a maldade e as ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pelo poder divino, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Sacratíssimo coração de Jesus, eu confio em vós. Sacratíssimo coração de Jesus, eu confio em vós. Tende piedade de nós. Sacratíssimo coração de Jesus, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. Pai celeste que sois Deus, tende piedade de nós. Filho Redentor do mundo que sois Deus, tende piedade de nós. Espírito Santo que sois Deus, tende piedade de nós. Santíssima Trindade que sois um só Deus, tende piedade de nós. Santa Maria, Rainha dos Anjos, rogai por nós. São Miguel, rogai por nós. São Miguel, cheio da graça de Deus, rogai por nós. São Miguel, perfeito adorador do Verbo divino, rogai por nós. São Miguel, coroado de honra e de glória, rogai por nós. São Miguel, poderosíssimo príncipe dos exércitos do Senhor, rogai por nós. São Miguel, porta-estandarte da Santíssima Trindade, rogai por nós. São Miguel, guardião do paraíso, rogai por nós. São Miguel, guia e consolador do povo israelita, rogai por nós. São Miguel, esplendor e fortaleza da igreja militante, rogai por nós. São Miguel, honra e alegria da igreja triunfante, rogai por nós. São Miguel, luz dos anjos, rogai por nós. São Miguel, baluarte da verdadeira fé, rogai por nós. São Miguel, força daqueles que combatem pelo estandarte da cruz, rogai por nós. São Miguel, luz e confiança das almas no último momento da vida, rogai por nós. São Miguel, socorro muito certo,
rogai por nós. São Miguel, nosso auxílio em todas as adversidades, Rogai por nós. São Miguel, mensageiro da sentença eterna, Rogai por nós. São Miguel, consolador das almas do purgatório, vós a quem o Senhor incumbiu de receber as almas depois da morte. Rogai por nós. São Miguel, nosso príncipe, Rogai por nós. São Miguel, nosso advogado, Rogai por nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, Perdoai-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, Ouvi-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, Tende Piedade de nós, Senhor. Jesus Cristo, Ouvi-nos. Jesus Cristo, Atendei-nos. rogai por nós, glorioso São Miguel, príncipe da Igreja de Jesus Cristo, Para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Oremos. Senhor Jesus Cristo, santificai-nos por uma bênção sempre nova e concedei-nos, por intercessão de São Miguel, a sabedoria que nos ensina a juntar riquezas no céu e a trocar os bens do tempo presente pelos bens eternos. Vós que viveis e reinais por todos os séculos dos séculos. Amém. Consagração a São Miguel Arcanjo. Ó príncipe nobilíssimo dos anjos, valoroso guerreiro do Altíssimo, zeloso defensor da glória do Senhor, terror dos espíritos rebeldes, amor e delícia de todos os anjos justos, meu diletíssimo arcanjo São Miguel, desejando eu fazer parte do número dos vossos devotos e servos, a vós hoje me consagro, me dou e me ofereço, e ponho-me a mim próprio, a minha família e tudo que me pertence debaixo da vossa poderosíssima proteção. É pequena a oferta do meu serviço, sendo como sou um miserável pecador, mas vós engrandecereis o afeto do meu coração. Recordai-vos de que de hoje em diante estou debaixo do vosso sustento, e deveis assistir-me em toda a minha vida, e obter-me o perdão dos meus muitos e graves pecados, a graça de amar a Deus de todo o coração, ao meu querido Salvador Jesus Cristo e à minha Mãe Maria Santíssima. Obtende-me aqueles auxílios que me são necessários para conseguir a coroa da eterna glória. Defendei-me dos inimigos da alma, especialmente na hora da morte. Vinde, ó Príncipe gloriosíssimo, assistir-me na última luta, e com a vossa arma poderosa lançai para longe, precipitando nos abismos do inferno, aquele anjo quebrador de promessas e soberbo, que um dia prostrastes no combate no céu. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, para que não pereçamos no supremo juízo. Amém. Então vamos nos colocando em adoração ao Senhor, já no encerramento dessa nossa adoração, agradecendo a Jesus por mais esse momento na sua presença. Tem uma oração de São Pio, que nós não vamos rezar inteira porque ela é muito longa, mas ele vai orando e falando assim: ficai comigo, Senhor. E é até uma música da cantora Celina Borges, ela canta essa música, ela canta essa oração, desculpa. Então, que nós façamos sempre essa oração: ficai comigo, Senhor. Assim como os discípulos de Emaús, diante da Eucaristia, falaram para Jesus: fica conosco, Senhor, é tarde e a noite já vem. Então que nós possamos na nossa oração ter essa oração de São Pio: fica comigo, eu sou fraco, ele falava, fica comigo para eu não desanimar, fica comigo para eu não vos ofender,
ficai comigo, para que eu vos seja fiel. Que essa seja, nessa noite, a oração nossa de encerramento, para que o Senhor fique conosco e caminhe conosco, não nos deixando cair em cada dia. Obrigado, Jesus, muito obrigado, nós te adoramos, Senhor. Por amor à cruz, sua vida resolveu doar. Um filho da luz, que por amor entre os pequenos quis estar. Nas dores da cruz, Esse canto é uma oração, em sua vida ação participou. Em Cristo Jesus, o sentido da vida encontrou, e por mérito levou em si os sinais do maior gesto de amor. Quando o mal resolveu atacar, se escudou em Jesus Salvador. Padre Pio, ao Senhor a minha gratidão, por trazer em minha oração mais sentido o amor de Jesus. Padre Pio, obrigado por me ajudar a encontrar Jesus Cristo no altar, a entender o mistério da cruz. Amém. Vamos sentar mais um momento.